Olá, meus prezados alunos do 8º período do curso de Direito da Faculdade Evangélica de Goianésia. Bem-vindos novamente a mais uma videoaula. Tema da aula: Execução Civil, Responsabilidade Patrimonial. Antes de iniciar efetivamente o tema que eu reservei para esta aula, eu quero retomar alguns conceitos, algumas reflexões que foram realizadas na aula passada. E a primeira delas é a que diz respeito à impenhorabilidade dos materiais necessários para obras em andamento, que está previsto lá no artigo 833 do Código de Processo Civil, no inciso 7. Na aula passada, eu disse a vocês que este instituto, o previsto no inciso 7, no artigo 833, tinha cabimento somente quando estivesse presente o direito de superfície. Ocorre que, em verdade, se você fizer uma análise minudente do dispositivo 833, inciso 7, você vai perceber que existem duas possibilidades na tela. Nós temos a possibilidade de a obra pertencer ao proprietário do terreno e da obra pertencer ao superficiário. E percebam que o proprietário do terreno pode ser também proprietário da construção ou das plantações, hipótese em que o proprietário tem, além do solo, da terra nua, todas as benfeitorias, todas as acessões inerentes ao solo. É o que ocorre de ordinário. Geralmente um proprietário de um determinado imóvel, ele é dono tanto do terreno, a terra nua, quanto das acessões. Entendam, as construções e as plantações que estão nesse terreno. Ocorre que o Código Civil brasileiro admite que seja estabelecido por meio de escritura pública um direito real denominado superfície, em que vão ser destacadas a propriedade do solo, da terra nua, e a propriedade das construções ou das plantações. E percebam, no caso que nos interessa, pode ocorrer de o proprietário do terreno ser também proprietário da obra. Isso traz alguma distinção para fins de análise do artigo 833, inciso 7? Resposta: nenhuma. Se tem uma obra em andamento e junto a essa obra tem materiais necessários para a construção desta obra, esses materiais não poderão ser penhorados, exceto se a obra também for penhorada. Agora, ocorre que esta obra ela pode ser do superficiário, ou se a propriedade não estiver dividida em direito de superfície, por exemplo, ela será do proprietário. Não tem nenhuma diferença, tá certo? Então, essa é a primeira observação em relação à aula anterior. E observem que o artigo 791 do Código de Processo Civil traz um regramento muito importante para fins do instituto que nós estamos fazendo referência, que é o direito de superfície. Eventualmente, se um credor pretende penhorar um direito de superfície, como que fica a situação do proprietário do solo? Como deverá ser formalizada essa penhora, já que o direito de superfície também está averbado à margem da matrícula? Na tela, artigo 791. Se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário de terreno submetido ao regime do direito de superfície, ou superficiário responderá pela dívida exclusivamente o direito real do qual é titular o executado, recaindo a penhora ou outros atos de constrição exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção ou a plantação, no segundo caso. Então percebam, meus caros, é muito simples a lógica do artigo 791. Vamos imaginar que um determinado imóvel tenha como proprietário do solo o João da Silva e tenha como superficiário a Maria. E o José executa um dos dois. Vamos imaginar o João da Silva. O José faz uma busca
patrimonial e constata que o João da Silva é dono de um imóvel submetido ao regime de superfície. Esse imóvel poderá ser penhorado? Resposta: perfeitamente. O imóvel não deixa de ser penhorável pelo simples fato de estar submetido ao regime de superfície. Ocorre que o que poderá ser objeto dessa penhora é tão somente a propriedade nua. A construção ou a plantação, o direito de superfície, no caso, é da Maria. E a plantação ou a construção, que é a superfície, só poderão ser discutidos se Maria for devedora. Compreenderam? Então esta é a lógica do artigo 791 do Código de Processo Civil. Outra observação importante que eu preciso resgatar com vocês é a análise da natureza jurídica do prazo previsto no artigo 827 do Código de Processo Civil, que é o prazo de 3 dias que a lei confere para que o devedor, uma ação de execução por quantia certa, efetue o pagamento para que tenha o benefício do redutor dos honorários advocatícios. Lembre-se, quando o juiz despacha a inicial da ação de execução por quantia certa, se admitir, vai determinar a citação do devedor. O devedor deverá efetuar o pagamento em 3 dias. Na aula anterior, eu disse por várias vezes que esse prazo era de 3 dias úteis. Ocorre que você precisa saber que há um posicionamento doutrinário sólido e consistente que entende que esse prazo é de natureza material. E em sendo um prazo de natureza material, aplica-se o parágrafo único do artigo 219, hipótese em que os prazos não correm em dias úteis, e sim em dias corridos. Esse é o posicionamento, por exemplo, de Daniel Amorim Assunção Neves, para quem o prazo do artigo 827 do Código de Processo Civil é um prazo de natureza material e aplica-se, portanto, a regra do parágrafo único do artigo 219. Na tela. Para alguns doutrinadores, o prazo previsto no artigo 827, parágrafo 1º do Código de Processo Civil é de natureza material, conforme o artigo 219, parágrafo único. Logo, o executado teria 3 dias corridos para efetuar o pagamento da obrigação, incluindo juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios. Outro tema que eu gostaria de resgatar com vocês ainda no início dessa aula é a análise da natureza jurídica de alguns institutos previstos ali no artigo 833, inciso 4, que diz respeito aos vencimentos, soldos, pensões, aposentadorias que, em regra, são impenhoráveis. Muitos daqueles conceitos que estão previstos no inciso 4 do artigo 833 do Código de Processo Civil são desconhecidos pela maioria dos operadores do direito, que são os conceitos de soldo, montepio e pecúlio. Na tela. Então percebam, o que são soldo, montepio e pecúlio. Soldo é o vencimento pago a militares da ativa de qualquer posto ou graduação. Conforme regramento constitucional, são militares os integrantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, os policiais militares e os bombeiros militares. Tudo conforme artigo 42 e 142 da Constituição Federal e o artigo 25, parágrafo único da Lei 6.880 de 1980. Montepio. Montepio é o nome que se dá ao fundo de previdência privada. Vocês sabem que no Brasil existem 2 grandes regimes de previdência. Tem o regime previdenciário público e tem o regime previdenciário privado. O regime previdenciário público ele pode ser regime geral de previdência social e os regimes próprios de previdência social. O regime geral de previdência social é aquele gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social e é destinado ao pagamento de benefícios previdenciários para os trabalhadores da iniciativa privada em geral, isso como regra.
E os regimes próprios de previdência social são aqueles instituídos por lei própria de cada ente federativo, União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. São regidas por normas de direito público. Nos regimes previdenciários públicos, a filiação é compulsória. Não existe a possibilidade de um trabalhador, por exemplo, optar em filiar ou não a um regime previdenciário. Isso no regime geral de previdência social ou nos regimes próprios de previdência social. Para que determinado trabalhador seja filiado ao regime geral de previdência social, basta que exerça a atividade remunerada. Então percebam, o vínculo entre o segurado e o regime previdenciário é um vínculo de natureza pública e independe da vontade do beneficiário. Já no regime de previdência privada, também conhecido como regime de previdência complementar, a relação é de natureza contratual. Então, por exemplo, para que eu tenha direito aos benefícios previdenciários da Previ, que é o Fundo de Previdência do Banco do Brasil, eu tenho que formalizar a minha relação com a Previ por meio de contrato. É um contrato de adesão, mas não deixa de ser um contrato. Eu tenho que, no mínimo, manifestar a minha vontade em aderir a esse seguro previdenciário. Nos regimes próprios, nós temos os fundos previdenciários. Por exemplo, no âmbito do regime geral de previdência, nós temos o Fundo Previdenciário Único do artigo 250 da Constituição. É um fundo público onde são depositadas todas as contribuições que são vertidas com a finalidade de pagar benefícios previdenciários. Os regimes próprios de previdência social também, cada um tem os seus fundos. O fundo previdenciário do regime complementar ou do regime privado, ele é chamado de Montepio. É disso que se trata. E esse fundo previdenciário, ele é impenhorável. Na tela, Montepio é o nome que se dá ao fundo previdenciário privado, que visa assegurar, por morte dos seus contribuintes, pecúlio ou pensão aos respectivos beneficiários. Então percebam, não é difícil compreender o porquê que o legislador considerou que um Montepio é impenhorável. Imaginemos que a Previ, que é o Fundo Previdenciário do Banco do Brasil, seja demandada em juízo por um de seus credores. Não paga. Aí o seu credor vai indicar um bem a ser penhorado. Vamos imaginar que a dívida seja milionária. Ele indica, por exemplo, recursos do Fundo Previdenciário, que é o Montepio. Isso será possível? Não. O Código de Processo Civil veda. Evidentemente que há um interesse público. As pessoas que contrataram esse seguro previdenciário de natureza privada, em algum momento vão precisar de uma renda, ou contam com essa renda como uma forma de manter, possivelmente até o mínimo existencial. Logo, o Montepio não pode ser objeto de penhora. E o último instituto que eu gostaria de apresentar para vocês, conforme já dito, é o pecúlio. Na tela. Pecúlio é o nome que se dá à quantia em dinheiro, objeto de prestação única, correspondente a benefício a que pode fazer jus o contribuinte de plano de previdência privada. O benefício era previsto no âmbito do RGPS, na Lei 8.213/91, revogado pela Lei 9.129 de 95. Então percebam, pecúlio é uma espécie de benefício previdenciário. No âmbito do regime geral de previdência social, que é o regime público, gerido pelo INSS, até 1995 existia o pecúlio. Por exemplo, determinado contribuinte, determinado segurado, vinha pagando as contribuições mensalmente e se tornava incapacitado para o exercício de atividade laboral, mas não tinha cumprido carência, que é o número mínimo de contribuições mensais necessárias para ter acesso a alguns benefícios previdenciários, como, por exemplo, a aposentadoria, hoje por incapacidade, mas até antes da reforma previdenciária, a aposentadoria por invalidez. Como esse segurado, que se tornou incapacitado para o exercício de atividade remunerada, não tinha a carência necessária para ter acesso ao benefício previdenciário, qual seja,
a aposentadoria por invalidez, hoje a aposentadoria por incapacidade permanente, ele teria direito a resgatar os valores que ele contribuiu. E o nome desse benefício previdenciário era pecúlio. E conforme já mencionado, a Lei 9.129 de 95 revogou esse benefício previdenciário no âmbito do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social. Porém, ainda existe o pecúlio na previdência privada. Aliás, seria até redundante falar que pecúlio é benefício previdenciário no âmbito da previdência privada, já que não existe esse benefício na previdência pública. Perceberam? Resumindo, em que consiste o pecúlio? É um benefício que faz jus um contribuinte de um plano de previdência complementar. No próximo bloco, analisaremos com detalhes a distinção entre arresto executivo e arresto cautelar. Até lá.